amores, é o tio Júnior de volta, que coisa boa, que coisa maravilhosa. Depois desse recesso, estamos de volta para mais uma aula de ciências, para darmos continuidade, né, aos nossos estudos, aos nossos aprendizados. E aí, como se foram de recesso, espero que esteja todo mundo bem, em paz, com saúde, né, para darmos, né, um pontapé novamente nos nossos estudos. Para não podemos parar, não é verdade? Então vamos iniciar hoje. Já prepara aí todo o seu material, tá? Seja bem-vindo de volta. Fiquei muito feliz que você está aqui conosco, tá bom? Comigo, né, na nossa aula. Que legal. Então vamos iniciar hoje o nosso estudo de ciências, falando sobre um dos componentes importantes que é do nosso planeta, né? Nosso planeta Terra. A gente já falou aí de muita coisa legal, já falamos de luz solar, né? Nas aulas anteriores, que a luz solar é também um dos componentes que faz parte do nosso ambiente, né? Porque a luz solar, o Sol, é ele que ilumina todo o nosso ambiente. E hoje nós iremos falar de um outro componente muito importante, que é esse que está aí nessas duas imagens, né? Que é o solo. O solo, que é um componente que muita gente conhece como a terra, né? Areia, tá? Mas o nome correto que a gente se dá a esse componente é o solo. O solo, que é um componente importante, tá? Não vou antecipar muita coisa, mas a gente vai conhecer na nossa aulinha de hoje, reconhecer a importância desse solo para todos os seres vivos, né? Como também compreender o processo de formação do solo. Como esse solo foi formado? Será que já foi assim? Será que ou antigamente era outra coisa e depois foi se formando o solo? Tá? Então é isso que a gente vai estar vendo na nossa aula hoje. Vamos lá? Preparados? Vamos que vamos! Então, o solo no planeta Terra. Nós temos aí essa imagem que representa todos os componentes que envolvem o nosso ambiente. Que componentes são esses, né? Os seres vivos, que são os animais, as plantas, nós, seres humanos, né? O solo, né, que compõe todo aí o planeta Terra, como também a água faz parte também, né, de um dos componentes do nosso planeta Terra. Tá? Essa imagem aí só foi para globalizar, né, para vocês entenderem que o nosso planeta Terra ele é composto de vários elementos. E a gente já falou de um, né, que foi a luz solar, e agora a gente está falando do solo. Tá? Porque durante as nossas aulas a gente vai estar conhecendo cada um individualmente, para entendermos a importância de cada um, tá? Para sabermos que todos são importantes. Ok? Então, ó, nessa imagem aí, né, que tem na página 44 do livro de vocês, então todo mundo, por favor, pega o livrinho de vocês e abre aí na página 44, né? A gente vê aí algumas perguntinhas que a gente vai estar resolvendo elas, respondendo elas ao longo das nossas discussões aqui nas aulas. Né? Então, qual material o artesão está utilizando para confeccionar sua obra? Então, ele está utilizando aí areia, né? Que é o solo. Né? Então, qual é a relação entre o material utilizado pelo artesão e as rochas? Tá? Então, a gente vai ver a questão das rochas, né? Se é através das rochas que se surgem o solo, né? A areia, para a gente entender qual é essa relação entre o solo e as rochas. A gente vai estar entendendo também um pouquinho aqui ainda nessa aula de hoje. Tá? Então, vamos que vamos seguir nosso estudo. Olha só. O solo, né? O solo, assim como os outros componentes do ambiente, o solo é importante para os seres vivos. Por quê, né? O solo ele é importante para todos os seres vivos. Quem são os seres vivos? Nós, seres humanos, né? Como também é importante para a criação de animais, né? O solo é importante para a gente estar criando animais. Os animais precisam do solo para sobreviverem, tanto para pisarem no solo, como também para o cultivo das plantas. Ou seja, é uma corrente, né?
As plantas precisam do solo, porque as plantas nascem do solo. E os animais precisam das plantas para se alimentarem. Tá? Então, uma coisa leva à outra. Como também nós, seres humanos, precisamos do solo, não só para pisarmos e andarmos, mas, claro, precisamos do solo também para construirmos casas, estradas para andarmos por esse mundão afora, passear, ir para a casa da vovó, da titia, do titio, né? Tudo isso. Então, o solo é importante sim. Por isso que devemos cuidar dele com muito carinho e amor. Olha só, o solo no planeta Terra. Então, vamos ver algumas importâncias que o solo tem aí. Então, muitos animais constroem abrigos no solo, como as formigas que constroem formigueiros. Tá? Então, essa é uma das importâncias, né? Então, se não tivesse solo, as formigas iam ficar aí desamparadas, não iam ter onde morar, as bichinhas, não é? Ou as plantas que vivem no solo podem servir de alimentos para alguns seres vivos, como alguns insetos, como o gafanhoto, tá? Muitas plantas se fixam no solo, tá? Olha aqui, estou nessa parte. Muitas plantas se fixam no solo e dele absorvem água e outras substâncias que precisam para se desenvolver. Então, as plantas elas nascem do solo e é do solo que elas têm várias substâncias ali, adubo, né, para crescer. É do solo também que as plantas sugam a água para se desenvolverem. Como também existem animais que vivem no interior do solo, como as minhocas, né? Então, a formiga, ela mora dentro do solo, mas ela sai. Já as minhocas não, elas moram dentro mesmo do solo, infiltradas dentro do solo. Elas precisam do solo para sobreviver. Então, percebam, né, a importância geral desse solo. Olha só. E aí eu tenho alguns exemplos de alguns animais que vivem, né, que se alojam, que têm abrigos dentro do solo. Um grande exemplo é o tatu, né? O tatu é um animal que vive dentro do solo. E também a toupeira, que é essa segunda imagem aí. Então, são animais que necessitam do solo para sobreviver. Eles moram dentro do solo. Diferente do cavalo, do cachorro, da vaca, que precisam do solo, mas eles moram em cima, né? Pisam no solo. Já esses não, eles moram dentro, cavam buracos, moram dentro do solo. Vejam, né? Um pouquinho de diferença aí, a importância é um pouco maior. Outros animais também, insetos, né? Que vivem dentro do solo. Né? No caso das formigas, como eu citei. Tem também aí, ó, os caramulos, né? Os caracols, né? Os caracols, isso aí é o caracol, que vive também dentro da área, da areia, né? Dentro daquela área ali, que é a areia, que é o solo, tá? Muito importante aí também. Olha só. E também, né, as plantas, que lindas, né? As plantas, elas precisam do solo para a sua sobrevivência, né? As suas raízes, elas são infiltradas dentro do solo, né? E aí, como eu disse, né, elas sugam a água do solo, nutrientes que tem no solo, tudo isso precisam ser considerados para a sobrevivência das plantas. E agora vamos entender um pouco como é essa formação do solo, tá? Avancem aí, por favor, para a página 46, no qual a gente vai ver aí como esse solo ele é formado. Então, para você, como se forma o solo? Tá? Faço essa perguntinha aí para vocês. E aí, o que é que vocês me respondem? Então, ó, vamos entender um pouco. Ao longo de milhões de anos, as rochas foram desgastadas. O nosso planeta, né, era praticamente todo em rochas.
E ao longo dos anos, né, os anos vão se passando e essas rochas elas vão sendo desgastadas, dando origem ao solo no planeta Terra. Então, vejam aí, né, o que tem de em comum entre as rochas e o solo. Então, antes era rocha. Com o desgastamento das rochas, vai se formando o solo. Esse processo se iniciou há milhões de anos e continua ocorrendo até os dias atuais. Tá? É tanto que se a gente pegar uma pedra e a gente quebrar essa pedra, o que ela vai se formar? Areia, o solo. Não é isso? Isso é fato. Tá? Claro que tem pedras que ali é bem rígidas, né? Bem dura. Mas com o passar dos anos, elas vão ficando mais, vão cedendo, né? Devido também a chuvas, vento que ali vai molhando e aí vai, ó, né? Se desgastando. Que é o que a gente vai ver agora. Olha só, nós temos aí 3 processos. Então, na letra A, nós temos o processo, né, no qual a ação das chuvas, dos ventos, da luz solar, dos seres vivos e de outros fatores desgasta algumas rochas do ambiente. Então, se nós temos rocha ali, aquela rocha o tempo todo recebendo chuva, depois sol, depois vento, animais pisam, tudo isso vai desgastando. Ou seja, a ação desses fatores ao longo de milhões de anos desgasta essas rochas, que já é o processo que estamos aí na letra B, quebrando-as em pedaços cada vez menores, formando as partículas. Ou seja, gente, a rocha está aqui grande. Depois ela vai se despedaçando, já vai criando várias pedrinhas. Depois dessas pedrinhas, já vai se tornar areia. Então, essas partículas se juntam ao ar, né, à água e aos restos de seres vivos, formando o solo. Veja que interessante, né? Muito interessante. Olha só. As partículas que formam o solo, né, que formam o solo. Vamos agora para a página 47, tá? Vamos acompanhando, lendo com o tio Júnior, para que vocês possam ir aprendendo, acompanhando no livro também. As partículas que formam o solo podem ser provenientes do desgaste, né? Pode ser causadas através do desgaste de diferentes tipos de rochas. Por isso, essas partículas podem ter diferentes características, como a cor, né, e tamanhos variados. Então, isso, né, depende a cor da terra, né? Às vezes, por exemplo, a gente vai às vezes para uma roça, para uma fazenda, e a gente percebe que a terra daquela fazenda é bem vermelha. Só que às vezes a gente vai para outra fazenda e já percebe que a terra lá é bem preta, escura. Então, o que é que acontece? Isso depende muito das rochas. Tá? Se ali tinha as rochas bem vermelhas, então o solo vai ser vermelho. Se tinha rochas pretas, o solo vai ser preto. Tá? Então, tudo vai depender das rochas, né? Com o desgaste delas, para a gente saber a cor, o tamanho. Então, as partículas de areia, por exemplo, são menores do que as partículas de argila. Então, nós temos aqui a areia. A areia a gente percebe que é bem fininha. Já a argila, ó, ela já é um pouco mais grossa, né? Já é um pouco mais molhada. Então, você acha que o solo é formado apenas por partículas de rochas? Mas vocês acham que é somente disso? Vamos ver aí um pouquinho dessa atividade que eu vou estar mostrando para vocês, apresentando, tá? Para a gente ver se a gente consegue solucionar essa pergunta. Olha só. Para responder essa questão, realize a atividade prática a seguir. Então, com o professor, né? Alguém que esteja aí na casa de vocês, porque eu não estou com vocês. Então, a gente vai fazer o quê? Coletar, pegar 2 copos de solo de um mesmo local. Tá? Vocês vão encher 2 copos de solo, né, de areia. Vai pegar esse copo essa areia do mesmo local. Espalhem o solo em um dos copos dentro de uma bacia branca, utilizando uma lupa, tá?
tipo, utilizando uma peneira. Você vai pegar o solo, vai colocar na peneira, né? E vai cair dentro da bandeja. E aí vocês vão perceber a cor desse solo. Tá? Então, qual é a cor desse solo? O que foi que ficou retido na peneira? Tá? Então, percebam que quando a gente pega essa areia e quando a gente coloca ela na peneira, o que vai descer da peneira vai ser a areinha bem fininha. E o que vai ficar, né, na peneira vai ser pedaços de pedras, né, pedaços de rochas ainda que ainda existam naquele local. Tá? Ó. E aí a gente vai pegar, mergulhe o outro copo plástico com uma amostra do solo em um balde com água. A outra parte, né, o outro copo que a gente encheu, agora vocês vão mergulhar em um vaso com água. Tá? A parte, claro, aberta do copo para cima, virada para cima. E aí vocês vão perceber o que vai acontecer quando a gente mergulha esse copo na água. Tá? Então, o que será que acontece, né? Vamos lá? Será que vocês conseguem fazer? Muito bem. Vamos avançar, tá? Depois vocês fazem esse experimento para vocês verem o que realmente acontece, tá? Não vou desvendar aqui o mistério. Vamos avançar para a página. Agora, nós estamos na página 48, tá? Vamos lá. Página 48 diz o seguinte. Ao realizar a atividade anterior, você e seus colegas, no caso vocês só, né? Identificar alguns componentes do solo. De forma geral, os solos são construídos por 4 componentes principais. Ó, vamos lá. Partículas de rochas que deram origem ao solo, tá? Ou seja, né? Quando a gente passou na peneira, o que ficou na peneira foi partículas de rocha, ou seja, pedacinhos de pedras, ainda ali presente, né? Resto de plantas e animais, ou seja, se naquela areia que a gente pegou ali, possa ser que tenha pedacinhos de pau, né? De caule, de mato, né? Possa ser que tenha também, certo? E também ar e água existem entre as partículas do solo, certo? Então, a gente percebe que o ar está presente em tudo, né? E às vezes, quando a gente pega uma terra, a gente sente ela um pouco molhada. Então, ali também tem a presença de água. Então, nos solos, esses componentes estão misturados em quantidades variadas. Além desses componentes, também existem animais e outros seres vivos que vivem no interior do solo. Tá? Então, veja que interessante, né? Então, meus amores, muito obrigado pela sua participação. Entendemos aqui um pouquinho hoje como é essa formação do solo, né? Então, por isso que a gente vê quando a gente pega uma mão de areia, não é só areia, às vezes, em pedra. Então, é porque aquelas pedras ainda estão se desgastando, se desmanchando para tudo se formar areia. E quando a gente vê que a areia está um pouco molhada, porque a água também faz parte do solo, restos de plantas, né? Bagaços de plantas ali. Então, tudo isso faz parte, que forma tudo isso, forma o solo, né? E que esse solo ele é importante para, né, todos nós seres humanos, seres vivos, animais, plantas, né, todo mundo em geral, né? Tudo isso precisamos do solo para a nossa sobrevivência, não é isso? Então, meus amores, ó, um beijo do tio Júnior, um abraço, aguardo cada um de vocês novamente nas nossas próximas aulas, tá bom? Não fique de fora que a gente vai aprender muito mais. Ciência é magnífico, ciência é uma curiosidade imensa que a gente vai, né, aprendendo e sabendo como é que funcionam as coisas, tá bom? Tchau, tchau, gente. Até a próxima.